Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Todos estão bem, graças a Deus, né? Mais uma semana que a gente venceu. E o domingo sempre é importante a gente estar na igreja, porque é onde nós estamos aqui, recebemos o alimento para que uma semana inteira, né, a gente possa enfrentar os desafios diários que todas as vezes nós enfrentamos. E nesta noite, eu queria trazer uma palavra do coração de Deus para cada um de nós. E conta a história de um grande profeta, tá? O profeta Elias, creio que todos conhecem aqui, né? E o tema da nossa mensagem de hoje, vai aparecer aqui, é esse: a caverna não é o seu lugar. Diga para o seu irmão aí que está do seu lado: a caverna não é o seu lugar. Amém? Glória a Deus por isso. E o texto está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. É apenas um versículo, e aí nós vamos destrinchando para a gente conhecer um pouco da história deste grande homem de Deus, né? Todos encontraram? 1 Reis 19, versículo 9. Amém ou misericórdia? Glória a Deus. Agora vai aparecer aqui, eu vou ler na versão que já colocaram aqui, NVI, os irmãos estão, tá show de bola. Vamos ler junto aqui, irmãos, todos nós, amém? 1, 2, 3. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante, Deus, da tua congregação, estamos aqui, Senhor Deus, para proclamar a tua palavra, Deus, e que nesta noite, Senhor Deus, o Senhor venha falar aos nossos corações, a começar por mim, Pai, para que nós possamos entender, Senhor Deus, um pouco do teu propósito, Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Usa-nos, Senhor Deus, como um canal de bênção, e toda a honra e toda a glória seja para ti. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, uma das pessoas mais fantásticas que já existiu foi um jovem chamado Mozart. Não sei se você já ouviu falar. Nasceu em 1756, na Austrália, e desde criança apresentou um talento para a área musical. Era o talento dele. Logo cedo aprendeu a tocar piano, e o pai dele era violonista. Então foi incentivado para que ele pudesse desenvolver esse talento. Fez muito sucesso durante sua vida e passou a fazer viagens junto com o seu pai, inclusive para a Europa, né? Em eventos importantíssimos. Ele, com 5 anos de idade, ele já participava de eventos extraordinários. Com 6 anos, ele já havia tocado para uma rainha na Europa, o Mozart. Aos 7 anos, o pai publicou a primeira composição de Mozart. Escreveu 41 sinfonias e mais de 600 obras para corais, cantatas, pianos e óperas. Então foi um homem fantástico em relação à música. Você pode pesquisar sobre ele. Contudo, Mozart perdeu tudo o que tinha na vida, no final da sua vida, quando ele estava mais ou menos com 30 anos. Começou a enfrentar enfermidades físicas e emocionais. Ficou muito enfermo e abatido. E aos 35 anos, Mozart morreu. E ele veio a falecer numa miséria. Interessante, ele foi um homem que fez muito sucesso durante a sua trajetória, durante a sua vida, mas perdeu tudo. Morreu em uma miséria.
não conseguiu deixar uma herança para os 6 filhos que ele teve. E a pergunta que não quer calar: como alguém pode ter tanto sucesso desde criança até os seus 30 anos e conseguir terminar sua vida sem absolutamente nada? Aí às vezes a gente fica se questionando, mas como isso pode acontecer? Como alguém pode ir do sucesso ao fracasso, da alegria à tristeza, da liberdade à caverna? E aí você vai entender sobre isso, porque é sobre isso que nós vamos estar conversando nesta noite. Quando falamos de ir para parar na caverna, irmãos, falamos daqueles estados em nossas vidas que muitas vezes enfrentamos, daqueles momentos na nossa alma que quando olhamos para dentro de nós, encontramos profunda tristeza, melancolia, abatimento. E isso às vezes nos deixa muito triste. Depressão, falta de prazer, prazer de lutar pelos nossos sonhos. E muitas vezes nós nos abatemos ao ponto de desistirmos até mesmo da nossa vida. E foi isso que aconteceu com Elias. E aí a gente vai observando, né? Como um homem, Elias foi um dos profetas extraordinários, inclusive no momento da transfiguração, quem estava lá com Moisés era Elias. Então foi um homem fantástico. Mas que mesmo ele sendo um homem fantástico, um homem que lutou para proclamar o Evangelho, né, teve grandes vitórias, conquistas. Se você for ver no capítulo 17, Elias começa o seu ministério de forma espetacular. Ele vai no palácio do rei confrontar o rei, dizendo que por causa do pecado, por causa da rebeldia, Deus tinha falado que ia haver uma fome em Israel. E ele vai lá com toda a ousadia e diz: se vocês não se arrependerem, Deus vai enviar um momento difícil para a nação. E nesse mesmo momento Deus diz para ele: você vai lá e sai. E ele saiu e foi para o deserto. E nesse mesmo momento ele experimenta a mão e o favor do Senhor, onde Elias é alimentado por pássaros e sustentado pela mão do Senhor. Elias experimentou, foi um homem fantástico, porque ele viu grandes milagres do Senhor, grandes coisas o Senhor fez através do seu ministério. Ele ressuscitou um garoto, ele multiplicou o azeite. Mas mesmo assim, ele teve um momento que ele fraquejou. E isso nos mostra, irmão, que nós como seres humanos, em algum momento de nossas vidas, nós vamos também fraquejar. Porque somos limitados, somos humanos. E aí você vai entender um pouco disso. E eu acredito que algum de nós ou de vocês também, talvez já experimentaram alguns desses momentos. Ou até estão experimentando nesse momento. Esse momento de vazio, de tristeza, de melancolia. E isso, nós vamos aprender algumas coisas sobre essa história, sobre esse relato. Talvez você já até tenha falado assim como Elias: Senhor, se for para viver desse jeito, eu prefiro morrer. Foi isso que Elias falou para Deus. Senhor, tira minha vida, porque só eu que estou aqui nesse momento. Todos morreram, somente eu restou. Então, Senhor, eu quero morrer. E interessante que por causa de uma palavra, Elias foi para a caverna.
Para você ver que às vezes o poder da palavra, muitas vezes, ele te abençoa, mas ele também te amaldiçoa. E foi justamente isso que a gente pôde ver. Elias, que enfrentou os 850 profetas de Baal e porte ídolos, viu fogo descer do céu por Deus, mas mesmo assim, naquele momento, Elias pediu a morte. E uma coisa, irmãos, nós podemos aprender. Elias viu muitos milagres no seu ministério. Mas uma coisa eu aprendo aqui. Milagres não mantêm ninguém de pé. Tem gente por aí que pensa que os milagres é que mantém o povo de Deus em pé. E não sustenta. O que nos mantém em pé é a comunhão e a obediência ao Deus vivo. Amém? E a pergunta que não nos quer calar: como alguém como Elias pôde parar em uma caverna depois de tudo aquilo que Elias viveu nos capítulos 17, 18, e chega no capítulo 19 e a gente vê esse Elias abatido, né? Sem estrutura emocional para poder encarar aquela situação. Como, irmãos? E aí a gente vai ver que tem algumas coisas que a gente pode aprender, que isso de alguma forma pode tentar te levar para uma caverna. E a primeira coisa que eu aprendo dentro disso, irmãos, é a ingratidão. A ingratidão, Elias dedicou a sua vida ao povo de Israel naquele momento. Mas o povo não ouviu e era rebelde contra o Senhor. Elias, na verdade, estava esperando que aquele povo reconhecesse o seu trabalho, o seu esforço, reconhecesse Deus como seu único e suficiente Salvador. Mas isso não aconteceu. E nós, irmãos, não devemos esperar a recompensa, o reconhecimento. Talvez ele estava esperando um reconhecimento daquele povo. Mas o povo foi ingrato com ele. E às vezes a ingratidão, ela tenta nos levar para a caverna. Ter o reconhecimento, irmão, das pessoas sempre nos fará bem. É verdade. E elevará, às vezes, a nossa estima, né? Quando as pessoas reconhecem o seu trabalho, o seu esforço. Mas não devemos ser movidos por isso, irmãos. De forma alguma. A ingratidão, irmão, ela não vai definir o teu ministério. De forma alguma. O problema de Elias era que ele estava criando expectativas demais nas pessoas. E essas pessoas nunca iriam suprir as suas expectativas. Porque são humanos e as pessoas não vão suprir. A gente tem que parar de criar expectativas nas pessoas, esperando que as pessoas talvez vão reconhecer aquilo que você fez para elas. E quando isso não acontece, a nossa baixa estima, e às vezes a gente pensa, poxa, eu me esforcei tanto pelaquela pessoa, e aquela pessoa de repente virou as costas para mim, até falou mal de mim, e eu tentei fazer o melhor. E muitas vezes isso nos abate, irmão. Isso é fato. Porque você se esforça para tentar fazer o melhor. Elias se esforçou demais para tentar fazer o povo ir ao arrependimento. E quando nós criamos essas expectativas, em algum momento nós vamos frustrar. Eu já tive discípulos, meu irmão, que eu investi tempo em oração, em busca, em ensino da palavra. E já ouvi até por outras pessoas que até falou mal de mim. E eu confesso para vocês que em determinado momento eu me abati com isso. De repente a pessoa vira... A pior mordida que tem, irmão, é da ovelha. Porque você é um discipulador, você é um pastor.
Você está cuidando de vida, você está cuidando de pessoas. E quando isso acontece, a ingratidão, isso dói. Porque você se esforçou para fazer o melhor. E quando eu estava meditando nisso, o Senhor me fez lembrar disso. Não crie a expectativa nas pessoas. Faça o seu papel. Faça o bem, sem olhar a quem. Porque o reconhecimento não vem do homem. O Senhor falou comigo, o reconhecimento vem de mim, vem do Senhor. Não crie expectativas com os outros, porque o reconhecimento vem de Deus. O teu trabalho no Senhor ele não é em vão. Eu não sei o que vai acontecer com esses discípulos, mas eu creio que Deus está trabalhando. E eu oro para que, em nome de Jesus, eles se voltem para o Senhor e se arrependam e se firmem na palavra do Senhor. Mas eu aprendi isso, irmão. Não crie expectativa no outro. Faça sem esperar nenhuma recompensa, sem esperar nenhum reconhecimento. Faça a sua parte como discípulo, como irmão. E isso vale para todas as áreas, irmão. No teu trabalho. Muitas vezes no trabalho é principal, você às vezes é caluniado, você às vezes não é reconhecido, as pessoas querem passar por cima de ti. Mas eu procuro fazer o meu melhor. Na condição que eu tenho, eu procuro fazer o meu melhor. E é isso que a gente precisa entender. Elias, na verdade, estava querendo isso. O reconhecimento do povo, e na verdade não aconteceu. E essa ingratidão, ela não pode definir o teu ministério. Deus tem um chamado para cada um de nós. Para nós que somos líderes, nós precisamos entender isso. A ingratidão não pode definir o teu ministério. Nós precisamos prosseguir em servir, em caminhar ao Senhor. Independente se as pessoas vão gostar ou não, você precisa fazer a sua parte. Você precisa confrontar o pecado, o erro. De forma alguma, nós devemos concordar. Por mais que a pessoa fique aborrecida, como aconteceu já, pessoas ficarem aborrecidas, talvez até por isso falou mal. Mas não me importem. Eu fiz aquilo que Deus mandou, e aquilo que Deus manda, eu obedeço. Uma outra coisa que eu aprendo também, muitas vezes acontece muito com a gente, e que Elias sofreu naquele momento, foi uma sobrecarga emocional. Veja lá o que diz do versículo 10 lá. Bota para mim aqui o versículo 10, por favor. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. Queridos, quando você conversa com profissionais da saúde, né? Eu tenho algum contato com alguns médicos, algumas pessoas que a gente conhece, e eles já foi feita até uma pesquisa sobre isso. Dizem que uma grande porcentagem das enfermidades, elas têm como origem uma questão emocional. Não são todas, mas uma grande maioria está, porque são problemas na alma. E muitas vezes eles externam isso. 70% das enfermidades estão relacionadas à questão emocional. Elias, na verdade, ele se permitiu acumular sentimentos e responsabilidades que iam além das suas forças. E que também não correspondiam ao que Deus estava colocando sobre a sua responsabilidade. Na realidade, esperava que dele assumia mais um compromisso do que devia. Ele estava assumindo uma carga muito alta, mais do que Deus tinha colocado para ele. E hoje a gente vê muito isso. As pessoas adoecendo por causa disso. As pessoas assumindo responsabilidades que às vezes não eram delas. E isso causa
na verdade, essa sobrecarga. E as pessoas têm adoecido. E isso vale em todos os âmbitos. Na área espiritual, né? Às vezes você quer assumir uma situação que você poderia passar para outro. Mas você quer assumir aquilo. Aí você está assumindo uma responsabilidade que talvez não era para você. Elias aqui, na verdade, está questionando, quando ele coloca aqui, que ele diz que mataram todos os profetas e só sobrou eu. Ele estava dizendo assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Só que ele não sabia que Deus tinha separado. E ele estava, na verdade, ali se questionando com Deus, falando com Deus. Por causa disso eles querem até me matar. E às vezes a gente tenta assumir responsabilidade que a gente poderia passar. Irmãos, hoje nós vemos muitas pessoas do mesmo jeito, assumindo responsabilidades que vão além das suas forças. E aí chega a um estado em que a emoção não consegue suportar mais tudo isso. E aí a pessoa adoece. Elias, na verdade, acreditava que todos os problemas de Israel eram dele. Carregavam um fardo e uma culpa que não podiam carregar. E isso gerou realmente um desgaste nele. E isso vale para todos os âmbitos, no âmbito familiar. Às vezes você quer assumir a responsabilidade da sua família que não é sua. Às vezes o marido bateu na tua cunhada, na tua irmã, aí eu te ligo para ti, olha, irmão, tem que vir aqui. E às vezes você vai lá assumir um compromisso que não é seu, irmão. Cuidado. No teu trabalho, às vezes querem te delegar coisas que não é responsabilidade sua, mas porque você, não, eu tenho que fazer, e você vai e faz, e aí você acaba se sobrecarregando. Isso vai te trazer um desgaste, vai te trazer doença. Hoje a depressão é o mal do século, irmão. As pessoas vivem deprimidas, abatidas, sem forças, porque estão assumindo responsabilidades que não são. Delegue. Eu aprendi uma coisa com o finado pastor Jorge, nosso amado irmão, pastor. Quando ele era vivo, ele trouxe grandes ensinamentos. E um desses ensinamentos, ele me falou uma vez que teve uma situação que aconteceu, que alguém ficou possesso de demônio e ligaram para ele. E ele falou assim, e falaram, pastor, o senhor tem que vir aqui. O irmão ligou para ele, o senhor tem que vir aqui expulsar esse demônio. E aí ele falou, irmão, você já parou para pensar se esse demônio você mesmo não pode expulsar? Então, às vezes, irmão, são coisas... Aí tu pode dizer assim, poxa, mas o pastor foi mal. Talvez Deus, na verdade, estava querendo que aquele irmão expulsasse aquele demônio. Não é maldade, irmão. Tem coisas que às vezes a gente não pode assumir. E aí a gente precisa entender um pouco sobre isso. Às vezes nós nos sobrecarregamos sobre os nossos pais. E isso é fato. Às vezes, né, acontece alguma coisa, não, eu tenho que ir lá porque é meu pai, é minha mãe. E às vezes o outro irmão poderia estar lá também te ajudando. E às vezes você quer assumir isso para você. Não, porque é meu pai, é minha mãe. E isso aí, tem tantas coisas que acontecem. A Renata conta uma história, que inclusive hoje ela estava me contando de uma pessoa que trabalha, né, no hospital público. E ela, a mesma coisa, interessante, ela contou, né? Assumia a responsabilidade de uma outra irmã, e essa irmã faleceu e depois deixou filhos, e ela assumia o compromisso com os filhos, e às vezes não tinha tempo nem para a família dela, e começou a fazer um monte de coisa, e depois a filha da irmã morreu também junto, então foi uma confusão, e ela estava totalmente desorientada, e tinha que trabalhar, e aquela coisa, e quando chegando uma vez no trabalho, numa dessas vezes ela colocou a máscara, colocou o seu equipamento e caiu. E aí depois ela levantou e falou,
E aí a médica superior, ela perguntou, mas o que aconteceu? O que está acontecendo com você? E ela, não, está tentando justificar. E aí ela contou a história. Porque a minha irmã morreu e deixou a filha morreu e agora eu estou tendo que assumir uma responsabilidade. E a médica falou, você vai adoecer. Vá para sua casa e só volte aqui quando você estiver melhor. Às vezes a gente está na correria do dia, querendo fazer isso, fazer aquilo, querendo assumir tudo. E às vezes não é isso. Há um supervisor na minha empresa, inclusive ele é um pastor, que numa dessas vezes, ele veio acometido de depressão. Ele surtou lá na empresa, surtou, o cara surtou. Tanta pressão demais no ministério, pressão no trabalho, pressão na família, e ele surtou. Abraçou tudo com a mão. E hoje você vê ele já é mais relaxado, agora ele já consegue compreender. Não faça isso, irmão. Não faça, não assuma a responsabilidade que não assume. Às vezes a gente conversa, né? E a gente sempre fala dessas questões. E agora Deus tem abençoado, tem colocado mais discípulos, né? O grupo familiar está crescendo e a gente fica vendo a mão, o mover de Deus, né? Na vida dos grupos familiares e as pessoas mais envolvidas com o discipulado. A igreja tem crescido, irmão. Mas uma coisa a Renata falou para mim, ei, vai com calma, porque a gente quer logo fazer, não, bora fazer assim, bora fazer assado, bora discipular aqui, bora discipular. Ela falou, calma. Por isso que é importante nós termos uma mulher especial. Ela diz, calma. Não vamos colocar os pés pela vida. Porque às vezes eu sou um pouco assim, irmão, agoniado, eu quero fazer, entendeu? Eu sou um cara que eu gosto muito de movimentar. Agora ela já viu, eu já estava para ali, já me sujei para ali, por causa da bomba, eu já me agonio, porque não tem água, irmão. Mas é porque é meu. E às vezes você precisa ter alguém para dizer, ei, talvez Elias era assim, queria fazer e resolver. Até que chegou ao ponto que ele adoeceu. E aí a gente precisa entender que isso, de alguma forma, vai nos levar para a caverna. E a caverna, irmão, é local de escuridão, de trevas. Na caverna você não consegue ter a visão. Elias estava ali, na caverna, esperando, né? Lamentando sobre a sua vida. É tempo de sair da caverna. Deus tem coisas maiores. Outra coisa que eu aprendo, que Elias, na verdade, focou apenas na dificuldade. A gente tende a focar somente na dificuldade. E focar na dificuldade, irmão, muitas vezes nos impede de enxergar a grandeza de Deus. E tudo que ele já fez, já vai fazer ainda na nossa vida. Elias viveu coisas tremendas, como eu falei para você, no Senhor, mas se apegava apenas ao problema. Né? E isso adoeceu ele. Já no verso 14, ele repete a mesma coisa que ele falou. E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. Ele, na verdade, repetiu aquilo que Deus já sabia. Ou seja, ele focou apenas no problema. Ele não tinha... Quando nós estamos na caverna, nós não conseguimos ampliar a nossa visão. Elias esqueceu de tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Nos capítulos 17 e 18, tudo aquilo que ele viveu, de forma extraordinária, os milagres que Deus tinha feito, porque ele estava focando apenas na dificuldade. Queridos, quando nós olhamos só para as coisas ruins, isso vai criando, às vezes, proporções em nossas vidas, e proporções maiores. Se focarmos somente nas nossas adversidades, isso fará nós esquecermos o poder e o tamanho da grandeza do Deus que eu e você servimos. Quando vier o problema, para de focar somente nele. Olha o que Deus pode fazer, amplia a tua visão.
Esse problema não é para te matar, esse problema, na verdade, é para te ensinar. Eu comentei que na reunião no culto da colheita, foi uma bênção, graças a Deus, a gente viu, né, as pessoas e tal. Mas eu, de certa forma, irmão, eu me frustrei. Eu vou falar para vocês. Eu fiquei muito frustrado, porque eu não vi as pessoas, aquelas pessoas que a gente convidou, né, e a gente veio, não viu, né. Eu estou falando isso por mim, irmão. É por mim. Eu sou um cara muito sincero, eu falo aquilo que eu penso. Muitas vezes até me atrapalho, mas às vezes eu falo. E eu fiquei frustrado, né? E eu disse, poxa Deus, a gente fez tanto, né? A gente fez evangelismo, orou e tal, Natanael, aquela coisa. Mas não aconteceu. E eu comecei a focar só nesse problema. E aí quando foi no domingo, a gente viu o que Deus fez aqui. E aí Deus falou para mim, quem faz a obra é eu, pastor. E na segunda-feira Deus me surpreendeu de novo. Porque o meu parceiro, que era o meu Natanael, que eu estava orando por ele, tem problemas também com drogas, né? Engraçado que Deus ele só coloca pessoas assim. E aí estava comigo e tal, e ele estava passando por um problema. E ele disse, irmão, eu quero aceitar Jesus, eu não aguento mais. E naquele momento, né, eu fiz uma oração por ele. E ele foi com aquilo na cabeça dele. Foi. E eu tive que conversar algumas coisas com ele sobre a questão de aceitar Jesus, porque às vezes a gente aceita Jesus e a motivação é errada. Ele estava passando por um problema muito sério. E talvez a motivação dele aceitar Jesus não era aquela. E aí ele foi embora para a casa dele, mas aquilo ficou martelando. E eu fiz só uma oração por ele. E quando ele chegou lá, Deus falou de uma forma, ele falou, mano, Deus falou comigo. E aí ele chamou a sogra dele, e aí naquele momento ele tomou realmente uma decisão, ele fez a oração. Chamaram um pastor, ele fez a oração da salvação, hoje está servindo ao Senhor. E isso nos alegra, irmão, nosso coração. Mas é porque às vezes a gente foca só no problema. A gente não consegue ver a grandeza e a maravilha de Deus. E Deus, na verdade, surpreende a gente, todas as vezes. Hoje ele falou, irmão, não estou na igreja aqui com vocês e tal, mas eu vou vir aqui, eu quero agradecer pelas orações. A filha dele passou por uma enfermidade muito séria, uma criança de 2 anos. E ele estava muito aflito por conta disso. Mas interessante que Deus ele vai trabalhando, né, na vida dele, usando a vida dos irmãos, usou a minha vida. E ele fala, irmãos, todos os dias ele manda uma mensagem para mim. E eu converso com ele, eu discipulo ele de alguma forma, entendeu? E Deus está fazendo uma obra. Eu sei que Deus vai libertar ele de forma 100%. Né? E aí a gente fica feliz. E aí Deus ele me mostrou que, na verdade, eu tenho que parar, às vezes, de focar. De só ver as coisas ruins. Às vezes a gente só consegue ver as coisas que não deram certo. E esquece daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus ainda vai fazer. E aí hoje a gente vê o casal aqui, o Márcio, né, a Milene, pessoas que se renderam realmente ao Senhor, a Andréia. E eu creio também que tem outra, a Vitória, o Lucas. Deus está fazendo uma obra grandiosa ali naquele grupo familiar. E eu fico maravilhado. Vejo os irmãos crescendo, sabe, se envolvendo no discipulado, querendo aprender, sabe, se colocando na posição de servo. E essa é a igreja que o Senhor quer, meu irmão. Deus te chamou para fazer a obra, meu irmão. Não é para ficar sentado. E hoje a gente vê isso, a igreja se envolvendo, os irmãos se envolvendo, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Vamos parar de focar somente na dificuldade. E olha o que Deus já fez na tua vida, olha o que Deus tem feito na tua vida, a restauração que Deus tem feito na tua família. As pessoas estão sendo salvas porque você tem perseverado. E você precisa perseverar. Dificuldades, problemas, irmão, nós vamos sempre ter. Não tem como, porque Jesus falou que no mundo tu vai ter aflição. Mas ele diz, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês vão vencer. Mas, entretanto, depois de todas essas dificuldades, e aí a gente começa a ver o agir de Deus. Depois de Elias ter passado todas essas situações, Deus não desistiu dele. E Deus não desistiu de você, meu irmão.
Deus não desistiu e não vai desistir de você. Deus sabia o que Elias estava fazendo na caverna, mas mesmo assim preferiu perguntar a ele. Deus não desiste de nós, irmão, de forma alguma. E Ele deseja nos ouvir e conhecer o nosso coração de forma plena. O Pai anseia por ter um relacionamento íntimo contigo. Sabe o que é mais impactante dentro disso? Que quando Deus pergunta para Elias, Ele pergunta: Elias, o que tu estás fazendo aqui? E essa palavra foi fundamental, porque ele poderia ter dito: Elias, o que tu está fazendo ali? Ele falou: o que tu estás fazendo aqui? E sabe o que eu aprendo? Deus estava com Elias na caverna. Deus está contigo. Eu não sei qual é a caverna que tu tem andado, mas eu quero te dizer que Deus está contigo. Deus não desistiu de ti. E Deus estava com Elias. Pergunta para ele. E Elias fala. Né? Outra coisa que é interessante, se a gente parar para pensar, Deus ele nunca vai mudar a sua perspectiva. Né? No verso 15, Deus diz a Elias que ele volte pelo caminho. Né? Se você ler, ele vai dizer isso. Volte pelo caminho que veio. Deus não muda de forma alguma a perspectiva que Ele tem em relação a você. Talvez você esteja um pouco afastado, talvez você esteja na caverna, mas Deus ele vai lá e diz assim: ei, sai daí, isso aí não é o teu lugar. E Deus vai, quer ver? Vamos ler lá o versículo 15, por favor, coloca para mim aqui, por favor. No versículo 15 e o 16. Não, até o 15. Diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Vamos ler junto aqui, por favor. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei de Aram. E sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não tratou Elias como um pecador, como qualquer um. Deus tratou Elias como um profeta. Mesmo ele na caverna, Deus não mudou a perspectiva dele. Mesmo talvez ele afastado do Senhor, Deus não muda a perspectiva em relação a você, meu irmão. Deus vai te tratar como um discípulo, como um profeta. E Deus fala para ele: vai lá e unge Hazael como rei de Aram. Então, na verdade, Deus queria cumprir, e Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Tu pode andar por qualquer caverna, mas Deus ele vai estar lá contigo. E Deus vai te chamar pelo teu nome. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, as coisas que você praticou, não importa. A Bíblia diz que Deus ele lança fora, nas profundezas do abismo, o teu pecado. Ele vai te tratar como servo, como filho. Porque Ele não muda a perspectiva dele em relação a você. Não importa o que você tem feito, não importa o pecado que você tenha cometido. Deus te diz: volta para o caminho. Eu não sei como está a tua vida, mas Deus te diz hoje: volta para o caminho. Pelo mesmo caminho que um dia tu te encontrou comigo. Outra coisa interessante, que fatos importantes permanecem parados. Versículos 15 e 16. Enquanto Elias permanecia na caverna, coisas importantes que Deus desejava usar Elias para realizar permaneciam inalteradas. Se permanecermos escondidos na caverna, não realizamos coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Deus ainda tinha obra para ele. E aquela obra era para ele fazer. Deus teve paciência de esperar todo aquele processo, todo aquele desânimo, tudo aquilo que ele tinha passado, porque ainda Deus tinha obra, tanto que Deus mandou ele ir, voltar pelo caminho e fazer a obra que Deus tinha para ele. E sabe o que eu aprendo, irmão? Tem obra que é para você fazer. Não é o outro, irmão, é você que tem que fazer. E enquanto Deus não cumprir isso, Deus não vai sossegar. Tem coisas que é para você, tem coisas que é para você cuidar de discípulos, cuidar de pessoas,
Às vezes Deus tem te dado responsabilidade e muitas vezes você tem negligenciado isso. Ah, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o pastor, isso aqui é para o líder. Eu não vou fazer porque não é obra. Mas a obra é tua, meu irmão. É você, Deus tem contado contigo. Mas enquanto você estiver na caverna, essas obras elas vão permanecer paradas. Porque às vezes você tem, na verdade, permanecido, né, focado nas dificuldades, tendo essa sobrecarga emocional. Mas essas obras estão lá e elas vão ficar lá. Porque Deus acredita que um dia vocês vão despertar. Nós vamos despertar e vamos sair da caverna e cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém, meu irmão? E que assim como Elias, irmão, mesmo com os tropeços da vida, que às vezes nós tropeçamos porque somos pecadores, possamos encontrar força no Senhor para se posicionar e sair da caverna e viver em plenitude da sua vontade. É isso que Deus espera de mim e de você. Às vezes vamos entrar em cavernas, mas a caverna não é para você fazer dela a sua morada. A sua morada está com o Senhor na eternidade. E para isso nós precisamos perseverar e buscar a cada dia sairmos das nossas cavernas e viver a plenitude do Senhor. Amém, irmãos? Se coloque de pé nessa noite. Era essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração.